A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com os irmãos? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Deus abençoe os novos inscritos. Eu estou muito grata a Deus, muito feliz ao meu Deus por cada um que se inscreveu aqui no nosso canal. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente. Irmãos, estou gravando esse vídeo agora, é 11 horas da noite, né? Às 23 horas. Eu estou em casa, meus filhos estão em casa, escutar algum barulho e é meus filhos mexendo. Mas eu estava com tanta vontade de falar para os irmãos, né? Falar com os irmãos, melhor dizendo. Eu fui num culto, irmãos, que culto abençoado. É bem próximo de casa e tinha dias que o Senhor Jesus me pedia para ir lá. Nessa igreja, a qual foi o primeiro ministério que eu entrei aqui na cidade, assim que eu cheguei. Foi uma palavra muito linda, irmãos, muito linda mesmo, muito edificante para todos nós. Então, é onde o pastor disse, né, que tem pessoas que não têm compromisso com Deus, mas quer ter um cargo, quer ter um ministério, quer pregar, quer ganhar almas. E para ganhar almas, nós temos que descer primeiro, né? Nós temos que descer na humilhação para que o Senhor Jesus possa nos usar aqui nessa terra. E, irmãos, foi uma pregação maravilhosa. Mas só que eu não vim falar, né, a pregação desse irmão. Eu só venho falar que eu entendi muito bem a pregação. Porque hoje, irmãos, as pessoas basta ler a Bíblia, basta entrar numa roupa ali que aparenta cristão, já abre uma igreja e já se torna um pastor, já se torna um líder. Mas a palavra do Senhor fala pra gente, irmãos, não seguir qualquer vento de doutrina. E é onde a gente está vendo muito hoje, ventos de doutrinas e as pessoas seguindo. E eu venho pensando, irmãos, por quê? Que quando a igreja, o pastor cai, as ovelhas também caem. A maioria das ovelhas cai. Por quê? Porque elas não estão preparadas para enfrentar as lutas, elas estavam firmadas no pastor. E quando eu falo para os irmãos que eu não fico pregada no ministério, a placa de igreja, pastor, a líder religioso, não, irmãos. Eu não fico ali adorando isso. Eu adoro exclusivamente, unicamente o Senhor Jesus, porque Ele que é a minha rocha. É onde a gente vê muitas igrejas hoje fechando, e aquelas pessoas que até estavam ali dentro e com cargo caíram, né? Voltaram para o mundo, voltaram para o lamaçal do pecado, voltaram para o lugar de onde Deus tirou. Então, hoje eu vejo assim, aquela pregação daquele pastor foi maravilhosa, é onde eu venho refletindo. Por que quando as igrejas fecham, quando o pastor cai, né, quando o pastor é retirado ali do altar, muitas ovelhas voltam para o lamaçal do pecado, porque estava firmada na placa da igreja ou no pastor. E por isso nós não podemos firmar em pastor e nem em placa de igreja. Nós temos que ser de Jesus. Como eu falo, eu nunca fui de Jesus, não sou e jamais serei de placa de igreja. Eu sou de Jesus. Se eu falei algo errado aqui, irmãos, me perdoe que meu filho mexeu ali. Eu jamais, irmãos, nunca fui, não sou, jamais serei de placa de igreja, nem de pastor, nem de religião nenhuma. A minha religião é Cristo, é seguir Jesus, servir Jesus. E foi onde eu entendi, irmãos, muitos ventos de doutrinas, muitas placas de igreja, muitas pessoas passando por pastores e pessoas seguindo. E por que hoje, irmãos, tem muita briga dentro das igrejas? Porque quem está em cima do altar, irmão, está no pecado muito mais do que os que estão lá embaixo. Então, as pessoas não vigiam, não pedem direção de Deus, não pedem um discernimento, não pedem uma confirmação se aquele lugar é mesmo uma casa de Deus. Se foi Deus que levantou aquele pastor, se foi Deus que levantou aquela igreja, permitiu abrir aquela igreja. E eu venho refletindo sobre isso. Eu estava ali arrumando cozinha, irmão. Cheguei, jantei, estava ali ouvindo umas explicações, né? Arrumando cozinha para amanhã já ser mais fácil. E refletindo sobre isso, irmãos. Muitas pessoas, irmãos, só porque está na igreja já quer ter um cargo. Aí acha aquele outro que já dá um cargo. É um pastor desorientado, porque, irmãos,
Se ele é um pastor que tem o Espírito Santo, se ele é um pastor que tem discernimento, ele não vai dar cargo para aquela pessoa só porque ela quer ter um cargo, porque quer ser obreiro, quer ser pastor. Eu já vi muitas pessoas falando, eu sou pastor, mas irmãos, a gente está vendo que não é pastor. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus fala, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e hoje não tem, irmãos. Hoje não tem, raro a gente ver um pastor dando a vida pelas ovelhas. E onde eu venho tirando, irmãos, entendimento de cada palavra pregada, de cada oração feita, cada ministração, irmãos, até dos louvores ali, eu venho tirando entendimento. E é onde a gente vê muitas pessoas com cargo, até aparenta, né, estar com Jesus. E quando vem o vento, né, quando eu falo para os irmãos o vento contrário, quando vem o vento contrário, aquele vento ali de quando a Jesus, como é que chamou? Jonas, quando veio o vento lá sobre o mar, que Jonas estava dormindo no fundo do barco, as pessoas, né, saem quebrando porta, quebrando parede, quebrando tudo e voam daquele lugar, porque seguiu o vento de doutrina, porque não estava firmado em Deus. Mas enfim, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um de nós. Eu só sei que eu estou imensamente grata por cada inscrito, que Deus abençoe cada um de vocês, esteja onde quer que vocês estiverem, que o Senhor Jesus possa te abençoar. Receba o meu abraço de gratidão, receba o meu carinho. Eu sou um tipo de pessoas, irmãos, que os meus filhos me chamam de boba. Fala, mãe, você não é boa, você é boba. Mas eu não sei ser diferente com ninguém. Para mim, todos são iguais. Foi assim que o Senhor Jesus me ensinou e nos ensinou. Então, receba o meu abraço, meu carinho de eterna gratidão, cada inscrito e inscrita aqui do nosso canal. Eu estou muito feliz por cada um. Que o Senhor Jesus possa te alcançar nessa madrugada, né? Nessa noite, que o Senhor Jesus possa trabalhar, operar grandemente e milagrosamente na sua vida. Mas, irmãos, eu venho deixar uma palavra aqui para os irmãos, né? Como tem irmãos aí que sabem que eu fui rejeitada, a irmã Deia Santos, né, ela deixou um comentário também a esse respeito. E eu quero deixar uma passagem aqui para os irmãos. Eu sei que não é a mesma coisa, né, ao qual nós enfrentamos todos os dias. No livro de Gênesis, no capítulo 13, eu vou ler aqui o versículo 14, que diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei. Eu a darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Os irmãos que ainda não entenderam, pode ler o capítulo 13, irmãos, porque ele é um pouco extenso, então eu não vou ler. Mas aqui fala, irmãos, que Deus, ele pediu para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor ia mostrar a ele, né? Ele saiu sem direção, na maneira de falar, sem direção. Então, o Senhor Jesus estava conduzindo ele. Mas o que ele fez? Ele levou Ló. Ele levou Ló com ele, né? E o que acontece? Deu briga entre os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abraão. Mas o Senhor Jesus tinha mandado a Abraão, né? Sai da sua terra e da sua parentela. O que eu quero falar para os irmãos? Quando o Senhor Jesus, ele nos separa de certas pessoas, não é para a gente ficar arrastando aquelas pessoas. Eu, irmãos, eu não arrastava ninguém para minha casa, mas uma hora ou outra chegava alguém, né? De parentes. Eu não convidava ninguém para na minha casa, eu também não tinha muita ida na casa deles, né? Eu estava me afastando deles. E aqui foi como a irmã Deia Santos, né? Ela questionou também sobre essa situação de ser rejeitado. Aqui no caso de Abraão e Ló, eu não lembro se fala, né?
mas se eles eram rejeitados, mas eu creio que não. Mas aqui o que me dá o entendimento. O Senhor Jesus queria tirar Abraão daquela terra, mas Abraão estava arrastando Ló. Era para Abraão e só. Ele levou Ló, aí deu contenda. Quando o Senhor Jesus afasta pessoas da nossa vida, nós temos que agradecer. Eu, há um certo tempo, eu questionava porque eu era tão só. Mas hoje, irmãos, na minha visão espiritual, eu sei que o Senhor Jesus está me separando para trabalhar na minha vida, né? Para mudar a minha vida, para que eu possa fazer a obra dele, né? E sem contenda, porque aonde eu for, se eu for arrastar alguém atrás de mim, que o Senhor Jesus não permitiu, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Abraão e Ló. Então, eu falo para os irmãos, quando o Senhor Jesus afastar, nem que ele afaste todo mundo de perto de nós, vamos agradecer. Porque se ele afastou, ele sabe o porquê. Porque só ele que vê o profundo, o oculto e o escondido. Quando o Senhor Jesus pediu a Abraão sair daquela terra, porque o Senhor queria trabalhar na vida de Abraão. Né? Como diz aqui que o Senhor Abraão deu todas aquelas terras para Abraão, mas Abraão, ele não vigiou, ele levou Ló. Então, não vamos ser como Abraão. Vamos vigiar. Quando o Senhor Jesus fala, vá, a gente está indo, volta, a gente tem que voltar. Senta, tem que sentar, levanta, tem que levantar. Não vamos ser como Abraão, levando Ló junto com a gente, para a terra onde que o Senhor quer levar somente a gente. Então, o Senhor Jesus diz que ele ia fazer a descendência de Abraão como o pó da terra. Ai, Mana Thalissa, mas como é que é isso? Porque vai ter, que descendência é essa? Vai ter muitos filhos, muitos netos, bisnetos, até quantas gerações vai a sua descendência? Irmãos, a nossa descendência, pelo meu pouco entendimento, não é só os meus parentes de sangue, são os meus irmãos em Cristo Jesus. Aonde eu for, eu tenho que ter descendentes. Porque nós somos um povo escolhido, nós somos filhos de Deus. Eu até quero deixar uma passagem para os irmãos, que eu estava meditando, eu até gravei um vídeo, eu postei, irmãos, depois eu apaguei. Falei, não, Senhor, não quero falar agora, não. Eu quero deixar uma passagem aqui para os irmãos, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 100. O capítulo 100, no versículo 3, está escrito, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus fala da descendência de Abraão, eu, no meu pouco entendimento, se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor, em nome de Jesus. No meu pouco entendimento, a descendência de Abraão não era só a parentela dele, não. A descendência de Abraão eram as almas que ele ia ganhar para Jesus. Mas aqui no Salmo 100 fala, né? Nós temos que saber que o Senhor é Deus, que foi Ele quem nos fez e dele nós somos, né? Que nós somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Irmãos, como é glorioso a gente saber que nós somos do Senhor Jesus, que foi Ele quem nos fez. Nós não somos obras do acaso, nós não somos obras da mão do inimigo. Porque o inimigo não tem poder de gerar vida, o inimigo não tem poder de fazer vida, de criar vida, ele tem poder de destruir vida, né? Só o Senhor Deus tem poder de gerar vidas, criar vidas. Então aqui Salmo 103 fala, né? Que sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele nós somos. Irmãos, mesmo que nós não merecemos nada, eu todo dia eu falo, Senhor, eu não mereço nem estar aqui falando com o Senhor, não mereço tocar no seu nome, não mereço olhar para o céu, não mereço nada. Mas só de saber que Ele diz que nós somos dele, irmãos, foi Ele que nos fez, é muito gratificante. Aí, irmãos, como eu estava falando, muitas pessoas querem ter cargo, muitas pessoas querem fazer a obra, mas fazer a obra do jeito deles, né? Então, para ganhar almas, irmãos, não é de qualquer jeito. Nós vamos mexer em ferida de pessoas, nós vamos mexer em casa de marimbondo, nós vamos mexer num formigueiro, nós vamos mexer, irmãos, numa loca de escorpião. Porque às vezes, olha, irmãos, se nós não tivermos sabedoria, não tivermos o Espírito Santo de Deus conosco, nós não podemos pregar para ninguém. Porque se nós não tivermos sabedoria, discernimento e entendimento, e a presença de Deus não estiver conosco, irmão, nós vamos estar colocando o dedo na ferida das pessoas.
assim como já fizeram comigo, que os irmãos aqui, a maioria já sabe, né? Os do começo já sabem, onde toca diretamente nas minhas feridas. Mas nós não podemos tocar na ferida dos nossos irmãos. Deus não nos chamou para confrontar. Deus não nos chamou para reabrir feridas ou abrir feridas. Deus nos chamou para curar. Deus nos chamou para Ele nos curar, nós sermos curados e também curar. Deus nos chamou para sermos salvos, nós também salvar almas, ganhar almas para o reino de Deus. Ai, irmã Natalícia, é você que vai salvar as almas? Não, irmãos, em nome de Jesus, né? De forma alguma. Quem vai salvar é só Deus. Nem Jesus vai salvar, é só Deus. Então, eu falo assim, como nós estamos buscando a nossa salvação, nós temos que lutar pela salvação do nosso próximo, do nosso irmão. Mas nós não podemos fazer de qualquer maneira. Para nós ganharmos almas, nós temos que estar libertos, curados, revestidos, né, com as armaduras de Deus, batizados com o Espírito Santo, ter discernimento, sabedoria, entendimento da palavra. Eu falo para os irmãos, eu não sou pregadora, irmãos, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus me ordena, eu falo, o que Ele coloca na minha boca, que eu não falo de mim, irmãos, eu falo o que o Espírito Santo coloca na minha boca. Aí, se eu não tenho Espírito Santo, se eu não tenho sabedoria, se eu não medito em palavras, se nem na igreja eu vou. Às vezes estou vestindo essas vestes aqui, me passando por uma mulher de Deus. Aí eu vou pregar para os irmãos, eu começo a descer, sabe, tocar na ferida dos irmãos, eu começo a ofender os irmãos, o que os irmãos vão fazer? Vai afastar de mim. Né? Todos vão rir da minha cara, né? Porque o diabo que aponta, o diabo que é o nosso acusador, o nosso adversário. Não é Deus que vai nos acusar, é o próprio diabo. O diabo vai rir da nossa cara. Fala, senhora está passando por mulher de Deus, o que está acontecendo? Por que muitos pastores estão caindo? Muita liderança está caindo, porque não tem o Espírito Santo, não busca discernimento, não busca sabedoria, não busca como pregar para aquela pessoa que está ferida, aquela alma que já está ferida. Como eu falo para os irmãos, como que eu vou pregar para os irmãos, descarregando todo o ódio, toda a mágoa que eu tenho, que eu já passei pelos irmãos. Eu falo para os irmãos, eu não divido, eu não desejo para ninguém aquilo que eu passei. Porque tudo que eu enfrentei, irmãos, foi só coisa ruim. E eu não posso descarregar nos irmãos, né? Tudo isso aqui, os irmãos, não é saco de pancada para mim. Os irmãos estão do outro lado, estão ouvindo, perdendo, assim, tirando um tempo do seu dia, da sua noite, até do seu trabalho, dos seus afazeres, da sua criança, do seu esposo, da sua esposa, para dar ouvido ao que eu estou falando. Então, eu não posso estar aqui apontando ferida de ninguém. Eu não posso estar aqui apontando o erro de ninguém. Ah, irmão, eu estou vendo que o irmão está errado, o irmão está... Não, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Talvez eu estou falando aqui, eu não estou sabendo o que está acontecendo na vida dos irmãos. Mas Deus vai e fala, irmão, essa palavra é para você. Você precisa escutar isso. Ô meu servo, ô meu filho, eu te amo, você é meu filho querido. Escuta essa palavra que ela está falando, porque essa palavra é para você. Você está fazendo isso errado, você está fazendo isso que não me agrada, não é eu que vou apontar. Quem vai te mostrar é Deus, não sou eu. Eu não conheço os irmãos, vou falar para os irmãos que o que eu conheço mesmo, que está inscrito aqui no meu canal, nem sei se está inscrito mais, é a missionária Adelaide, que eu conheço ela, que ela mora aqui na cidade que eu estou morando. Os outros nem eu conheço. Eu quero agradecer a irmã, eu esqueci o lugar da irmã. Eu tirei o print aqui para mim saber, irmã, mas eu não anotei no caderno, porque eu tirei o print e eu fui para a igreja. A irmã que falou, meu Deus, esqueci, mas no próximo vídeo eu vou citar o seu nome, minha querida. Muito obrigada, que eu tô vendo que os meus vídeos estão chegando longe. Eu peço ao Senhor Jesus que esses vídeos vão mais longe ainda para alcançar almas que estão feridas, né? Como eu fui ferida. E muitas das vezes eu me sinto ferida e machucada pelos apontamentos dos julgamentos. Mas eu nunca, jamais vou estar aqui para apontar pecado de ninguém, para julgar o erro de ninguém. Eu apenas falo, não é os irmãos aí não. Quem está em cima do altar em pecado, quem está em cima do altar só para cometer... fazer o que bem quer, desça do altar. Você precisa descer, você precisa sentar no banco, você precisa descer na humilhação para você subir, ter um cargo para pregar para almas, que você está mexendo com almas, você está lidando com vidas. Tem pessoas, irmãos, a gata chegou aqui, irmãos, vou pegar minha Bíblia, que ela deita em cima da Bíblia e amassa as folhas. Tem pessoas, irmãos, que estão em cima do altar despreparadas, tem pessoas que não estão preparadas para lidar com almas, irmãos. Quando vê aquelas pessoas humilhando muitas pessoas, é pessoas que já foram feridas, estão sendo feridas não sararam, não cicatrizaram. Então, todo o ódio, toda a mágoa que elas guardam do passado, daquilo que aconteceu com elas, elas descarregam em quem está ouvindo elas.
E eu não venho aqui para descarregar mágoa, ódio em ninguém. Eu venho aqui para deixar uma palavra, sempre estou deixando a palavra para os irmãos. Eu não sei se em todos os vídeos eu deixei, mas peço perdão aos irmãos se eu não deixei uma palavra em cada vídeo. Mas a minha intenção é estar deixando aqui para os irmãos testemunho de vida, para edificar a vida dos irmãos, né? Seja em qualquer área da sua vida que estiver sendo afetada ou que já foi, que você está tentando se levantar, não se preocupe. Continue buscando no Senhor Jesus, porque lá, irmãos, hoje eu vou ter, irmãos, cheio da graça de Deus. Hoje eu vou ter renovada, que eu estou com força para gravar esse vídeo para os irmãos. Eu creio que agora mais de 11 horas eu vou tentar postar esse vídeo ainda no YouTube, mas eu deixo esse conteúdo para os irmãos e peço para os irmãos, se você está visitando um ministério que só te machuca, irmãos, procura outro, porque eu faço isso. Esse ministério foi o segundo ministério que eu entrei, não, o primeiro ministério que eu entrei quando eu cheguei aqui na cidade de Montes Claros. E me afastei de lá, irmãos, eu creio que tem mais de um ano. Como eu fiquei visitando vários outros ministérios, eu não voltei mais nesse. Só que fazia dias que eu estava querendo lá visitar. Irmãos, eu sentia saudade da voz do pastor, do rosto da esposa do pastor. Quando eu passava na frente, irmãos, sempre estava louvando. Irmãos, eu enchia da graça de Deus na frente daquela igreja. E eu falei, Deus, me dê força para ir lá. E quando foi hoje, irmãos, graças a Deus, Deus me permitiu ir lá. Eu voltei maravilhada com a palavra que foi pregada, com os louvores. Nossa, irmão, louvores muito lindo. Lá teve uma irmã que louvou. Nossa, irmãos do céu. Irmãos, eu só queria pular e falar em mistérios, mas, né, irmãos, lá eles não é usado assim. E eu contive e falei, Senhor, me segura, e eu não quero causar, né, nenhum desconforto para as pessoas, porque as pessoas lá não são assim. Porque tem pessoas, irmãos, que são usadas como eu, de sapatear, rodopiar, bater palmas, falar em línguas. Mas tem igrejas que já são mais calmas, né? O ministério que eu mais fiquei, irmãos, é neopentecostal. Então, como eu sou pentecostal, eu não consegui ficar nesse ministério, mas eu amo ele muito. Então, eu falo para os irmãos, se está numa igreja que só te machuca, né? Porque a igreja de Cristo, irmão, ela não veio para machucar, não. Ela veio para nos ajudar, nos levantar. Ela veio para nos ajudar a curar as nossas feridas, né? Esquecer os nossos traumas, limpar o nosso coração. A igreja do Senhor Jesus veio para nos ajudar, para estender a mão, para nos ajudar a levantar, não para derrubar. Então eu falo para os irmãos, quem está indo no ministério que só tem contenda, só tem afronta, só tem acusação, apontamento, irmãos, como tem várias igrejas que eu já fui, não fique, irmão, procure outra, né? Se caso não tiver outra, continue, mas continue no Espírito, orando, jejuando e pedindo a Deus para te cobrir com o sangue dele, para te revestir das armaduras de Cristo, para que o Senhor Jesus possa mudar essa situação. Eu agradeço novamente a cada inscrito. Todos os inscritos para mim são especiais. Todos os inscritos para mim, eu tenho um amor muito grande, uma gratidão eterna por cada um. Eu amo todos iguais. Eu não posso falar nome, eu não sei falar de onde é. Só teve uma irmã, uma irmã que eu creio que é a Déia Santos, não lembro, que ela falou que São Paulo estava frio. E tem a outra irmã, irmã, me perdoe, minha querida, que eu não lembro agora a cidade da irmã. Perdão, minha querida, também esqueci o nome da irmã. Eu tirei o print, mas não anotei no caderno para me lembrar. Então, irmãos, aonde quer que você esteja, receba o abraço, o conforto, o consolo do Espírito Santo de Deus. Receba a minha gratidão, receba o meu carinho, receba da parte de Deus as palavras que eu estou deixando para os irmãos. Eu não venho confrontar ninguém, eu não venho humilhar ninguém. Eu até peço perdão para os irmãos daquele vídeo que eu deixei, né, que eu estava um pouco chateada, né, com as pessoas que não sabem ganhar alma, as pessoas que só machucam, afugentam as ovelhas do Senhor, né. A gente fica triste, né, irmãos, porque enquanto a gente está lutando para nos converter a cada dia, deixar o pecado a cada dia para fazer a obra, nós estamos vendo pessoas que aparentemente dizem que estão fazendo a obra e afugentando as ovelhas do Senhor. Então, irmãos, eu fico muito triste, mas enfim, eu quero agradecer os irmãos mais uma vez. Eu sou muito grata a cada um que está inscrito nesse canal, a cada um que assiste. Eu sou grata imensamente, irmãos. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro no YouTube, né? Porque no começo Deus me mostrou uma pessoa dizendo que eu estava gravando um vídeo para ganhar dinheiro. Não, irmãos, eu não me importo com dinheiro. Eu tendo dinheiro ou não,
Jesus está comigo do mesmo jeito. Ele vai suprir as minhas necessidades como Ele supriu no passado. Nós passamos muita dificuldade. Quem viu os primeiros vídeos vai saber o que eu estou falando. Eu com meus filhos passamos muitas necessidades, mas nós estamos aqui, nós sobrevivemos. Então, eu não estou no YouTube para ganhar like, eu não estou no YouTube para ganhar comentário, para ganhar inscrito, para ganhar seguidor e muito menos para ganhar dinheiro. É claro que eu fico muito feliz com os irmãos que se inscreveram, que estão assistindo. Eu sou eternamente grata, né? Mas eu não estou aqui para ganhar dinheiro. É uma forma, irmãos, que Deus me mostrou de ganhar almas. Como eu não posso trabalhar aqui, não tem ninguém para ir comigo. Nas igrejas, a maioria não me aceita, já vai logo me apontando a ter sobre as minhas vestes. Deus me mostrou essa forma de ganhar almas pelo YouTube. Então, aonde quer que esse vídeo chegar, que o Senhor Jesus te abençoe. Aonde quer que você esteja. Se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na escola, aonde quer que você esteja, até se você estiver no hospital, se você estiver num presídio, que esse vídeo possa te alcançar e te fazer entender que você nunca esteve só. Que o Senhor Jesus sempre está conosco. E outra coisa eu quero falar para os irmãos. Quando aquele pastor estava pregando, ele falando, né, sobre pessoas que não estão preparadas, mas quer pregar. Aí vem a questão dos chamados e os escolhidos. Os escolhidos, o Senhor Jesus me explicou muito bem na cozinha. Só que eu estava lavando os pratos, irmãos, e agora eu não me recordo mais. Que eu falei, os irmãos que assistiram os primeiros vídeos sabem que eu tenho problema com memória devido à Covid, né? Mas enfim, estamos aqui. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E o Senhor Jesus veio falando comigo lá na cozinha agora há pouco. Ele chama todos, mas nem todos querem obedecer, nem todos querem seguir. Tem pessoas que vão na igreja por ir, tem pessoas que vão na igreja fazer bagunça, fazer contenda, tirar alguém da igreja, seduzir o pastor ou a mulher do pastor, como a gente vê todos os dias, né? Porque a Bíblia já diz que é inevitável que venham os escândalos dentro da igreja. Aí o Senhor Jesus me explicando, né? O Senhor Jesus me falando que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ah, irmã Natalícia, por que ele chama muitos? Porque ele veio para todos. Não foi só para alguns, ele veio para todos. Ele chama todos. Mas tem... Aí por que tem os escolhidos? Sabe por que tem os escolhidos? Porque quando ele chama, irmãos, é poucos que obedecem. Então aquele que obedece já é o escolhido dele. E o Senhor Jesus ali dentro da cozinha falando comigo, eu escutando uma pregação e o Senhor Jesus ali me falando. Ele veio para todos, irmãos, mas nem todos aceitam ele. Todos querem ir para o céu, mas nem todos querem aceitar ele como o único e suficiente salvador das suas almas. E o Senhor Jesus me falando, ele chama todos, né? Ele veio para todos. Aí ele fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos é quem? É eu, é você, é alguém da sua família que ele escolheu. E mesmo com luta, nós estamos obedecendo o Senhor Jesus. Mesmo com luta, com dificuldade, com rejeição, esquecido pela família, esquecido pelo pai, pela mãe, excluído dentro das igrejas, nós estamos lá. Então, esses somos nós, os escolhidos. Então, o que nos garante ser escolhido? O que nos garante ser escolhido é nós não deixar o inimigo nos vencer. Nós temos que vencer o inimigo. E nós temos que estar de cabeça erguida todos os dias, irmãos, todos os dias, e clamando o Senhor Jesus, como eu deixei o vídeo lá das armaduras de Deus. Nós temos que estar revestido, né, das armaduras de Deus, da oração, do jejum e da meditação da palavra. E também da vigilância, né, irmãos, para saber quem é quem. Nós temos que pedir direção, pedir uma confirmação do Senhor Jesus, quem está do nosso lado. Porque o Senhor Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que eu falo para os irmãos que eu estou esperando no Senhor Jesus enviar alguém para caminhar comigo? Porque eu não posso pegar qualquer pessoa e falar, vamos comigo. Quando eu chegar numa casa, eu vou passar vergonha com a pessoa que eu escolhi. Eu não posso escolher ninguém para andar comigo, para fazer a obra comigo. Porque tudo que eu quero é fazer a obra, mas nem todos querem fazer a obra. Eu sei que tem pessoas sedentas do outro lado para fazer a obra, para ganhar almas, para orar por cura, por libertação. E eu creio que está presa, assim, no mundinho como eu estou. Eu estou presa, assim, não estou presa totalmente, eu estou impedida de fazer a obra, porque não tem ninguém para ir comigo. Aí, Natalícia, só você que está com a vida no altar, só você que é mulher de Deus. Não, irmãos, longe disso, não põe isso na cabeça, não coloca palavras na minha boca em nome de Jesus.
Eu estou falando porque eu deixei tudo. Eu deixo tudo para servir ao meu Deus, ao nosso Deus. Eu deixo tudo por amor a Cristo. Eu deixo tudo por amor às almas. Essa é a diferença. Então, se eu pegar qualquer pessoa e falar, você vai na igreja, todo dia você está lá, você dá dízimo, você dá oferta, que hoje dízimo e oferta, né, irmãos? Faz parte. Você dá dízimo, você dá oferta, você veste roupas de crente, você sempre está com a Bíblia debaixo do braço, você serve para ir comigo. Não, irmãos, não é assim. O Senhor Jesus não vê assim. Assim como o Senhor Jesus me escolheu, Ele vai escolher alguém para andar comigo. Pode ser até um dos irmãos que está aí. O Senhor Jesus me leva até aí nos irmãos ou traz os irmãos até mim. Porque o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas, né, irmãos? Todo o poder foi dado a Ele. Ele tem todo o poder em suas mãos. Da mesma forma que o Senhor Jesus pode me levar até a cidade, né, a terra, o município dos irmãos, o Senhor Jesus pode trazer os irmãos até mim para nós fazermos a obra. Se alguém aí do outro lado está sedento para fazer a obra, assim como eu, o Senhor Jesus pode todas as coisas, de nos fazer encontrar. Porque o Senhor Jesus é um Deus de união, não é de separação. A palavra do Senhor fala, aquele que não se ajunta se espalha. Então o Senhor Jesus não veio para nos espalhar, Ele veio para nos juntar. Nós somos uma junção diante de Deus. O Senhor Jesus me pegou aqui, né? Me pediu para criar esse vídeo, esse canal, para estar falando com os irmãos do outro lado. Mas quem sabe que Deus não vai usar alguém do outro lado para vir até aqui, ou eu ia ter aí para a gente ganhar almas. Né, irmãos? Tudo para Deus é possível, né? Para nós é impossível, mas tudo para o nosso Deus é possível. Porque nós servimos a um Deus do impossível. Irmãos, o vídeo já ficou um pouco extenso, mas eu estava com vontade de falar para os irmãos sobre essa pregação de hoje, sobre os louvores, sobre o que Deus falou comigo lá na cozinha. Eu espero ter deixado um conteúdo que vai edificar a vida dos irmãos. Eu quero até agradecer a irmã aqui, que eu não lembro o nome também, que eu falei para ela assim, que por mais que nós estamos passando por luta, nos achando fraco, tem alguém do outro lado, né, nos observando. E ela falou assim, irmã, não esquecendo que o Senhor Jesus é o único exemplo. Irmã, muito obrigada por falar, porque às vezes me falta palavra, irmã. É tão bom, é tão gratificante para mim falar do Senhor Jesus que me falta palavras. E a irmã completou que o único exemplo é Jesus. Mas tem gente nos observando, sim, irmã. Eu agradeço a irmã pela palavra, eu agradeço os irmãos que comentaram, eu agradeço imensamente. Eu não posso falar aqui todos, irmã, porque eu ainda não anotei, irmãos. Tem uns que eu esqueço de anotar. Então, para mim falar o nome só de um, né? Eu estou falando aqui sobre o que os irmãos acrescentaram para mim. A irmã que se inscreveu hoje, né? Que eu não consigo lembrar o nome. Todos os irmãos, para mim, são muito importantes. Todos os irmãos é bem-vindo aqui no nosso canal. Assim como o Senhor Jesus não desprezou ninguém, eu não desprezo nenhum dos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos é muito bem-vindo aqui nesse canal. Não quero crescer no YouTube, não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para falar do amor de Jesus. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele não cobrou de ninguém para curar, para libertar, para ressuscitar. O Senhor Jesus não cobrou nada. Como que eu vou cobrar para mim deixar uma simples palavra e falar, irmãos, eu não sou pregadora. Eu falo aquilo que Deus me permite. Então, como que eu vou ficar querendo ganhar dinheiro em cima da visualização, das inscrições, dos comentários dos irmãos? Não, irmãos, longe disso, eu não estou preocupada com isso. A minha preocupação é ganhar almas, a minha preocupação é que os vídeos que eu posto aqui no YouTube, cheguem até os irmãos, que os irmãos se sintam felizes, se sintam abraçados. Lembre-se que não está só, você não foi esquecido por Deus, não é esquecido por mim, jamais vai ser esquecido, porque eu amo os irmãos de verdade, eu não estou falando aqui com mentira. Quem quiser saber se eu estou falando a verdade ou não, pode pedir uma confirmação de Deus, porque eu amo todos os irmãos, é uma forma que eu achei de conversar, de expressar, já que eu não tenho com quem conversar aqui perto, irmãos, eu converso, mas nem posso pregar. Não, você não vai pregar porque você nem tem cargo, você não é isso, não é aquilo. Então foi a forma que Deus me deu, a direção que Deus me deu, tá falando com pessoas do outro lado. E isso, irmãos, me fortalece muito saber que os irmãos estão assistindo, os irmãos estão se inscrevendo. E peço ao Senhor Jesus que esses vídeos cheguem mais longe ainda do que já chegou, né? Porque a irmã, me perdoe, o lugar que a irmã falou que mora, me perdoe, minha querida, mas eu não guardo muito na cabeça, mas eu vou anotar e vou falar, irmãos, porque eu gosto de estar falando, né? Tal irmão, tal irmã, deixou esse comentário, falou isso, né? Eu ainda quero responder aos irmãos ainda.
É porque tá tendo, irmãos, umas coisas aqui que eu tenho que resolver, e isso está mexendo muito com a minha cabeça, né? Mas o Senhor Jesus já deu vitória e eu creio e recebo, tomo posse no nome de Jesus. E tome posse também, irmãos, da vitória do Senhor Jesus, porque você é um escolhido. Se você chegou até aqui, você é escolhido do Senhor Jesus, assim como eu sou. Se você chegou, se esse vídeo chegou até você, porque Deus queria que você assistisse esse vídeo, é porque o Senhor Jesus te escolheu para ser o meu irmão, o meu amigo, né? Porque nós temos amigos, sim. Nós não somos amigos de todo mundo, mas nós temos um amigo, né, que é o Espírito Santo, e eu tenho os irmãos como meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus escolheu você para assistir esse vídeo. Nossa, irmãos, o vídeo já ficou muito longo. Meus queridos e amados irmãos, me perdoe pelo tamanho do vídeo. Mas eu queria deixar essa passagem para os irmãos, que hoje eu estou muito feliz, irmãos. Pensa como hoje eu estou feliz, irmão. Estou cheia da graça de Deus, cheia das misericórdias de Deus. Estou feliz também pelos irmãos. E estou orando, orei lá na igreja pelos irmãos. Irmãos, eu coloco a mão em cima do celular e peço ao Senhor Jesus para visitar cada um, irmãos. Eu sou muito grata. Irmãos, sem palavras. Sem palavras. Eu vou parar por aqui, que o vídeo vai ficar longo. Eu vou falar e não vou conseguir expressar o tamanho da minha gratidão a Deus, primeiramente, e aos irmãos. Amém, meus irmãos? Agora já vai da meia-noite. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos irmãos. E que, se vocês puderem, irmãos, passar esse vídeo para mais longe, irmãos, para chegar até pessoas que precisam ouvir algo da parte de Deus. Não é meu, porque os irmãos viram que eu falei na palavra, né, irmãos? Que Deus abençoe, meus queridos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço bem apertado, aonde quer que você esteja. Não importa se você está no Brasil, está fora do Brasil, não importa. O importante é que Jesus te ama, assim como Ele me ama. Que o Senhor Jesus te escolheu assim como Ele me escolheu. Ele me escolheu para estar falando com os irmãos, escolheu os irmãos para estar me ouvindo, me assistindo através do YouTube. Amém, meus irmãos? Beijo para os irmãos. Até o nosso próximo encontro. Assim, se o Senhor Jesus nos permitir. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Independente da hora que vocês vão assistir esse vídeo, eu já te agradeço em nome de Jesus.